Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Jeremias, capítulo 28. Jeremias condena Ananias. Naquele mesmo ano, o quarto ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei de seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que Ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia a paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços, e disse novamente a todo o povo: Assim diz o Senhor: assim como este jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Vá e diga a Ananias: Assim diz o Senhor: você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar coloco um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: Coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: Ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: você morrerá. Sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Capítulo 29. Uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não querem me ouvir, embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas: Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maacéias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. E eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. Mensagem para Semaías. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu esta carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 30. Promessas de livramento. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então, por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais os espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é incurável, é uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la, não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram, não se importam com você. Eu a feri cruelmente como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Por que se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados, todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que a saquearem serão saqueados, e todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade que ninguém se importa. Assim diz o Senhor: quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor, pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros vocês entenderão tudo isso. Amém. Que Deus abençoe sua leitura. Tchau.